Nessa videoaula eu vou falar sobre a vinda da família real para o Brasil. Por que a família real fugiu de Portugal para o Brasil? Porque Napoleão Bonaparte era o rei da França. Aí Napoleão Bonaparte, que era o rei da França, queria comandar o comércio lá na Europa. Só que o país que comandava o comércio era a Inglaterra. Mas só que ele não aceitava. Ele queria mandar em tudo. Aí ele proibiu, através do bloqueio continental. Isso é chamado de bloqueio continental. Então, o que foi o bloqueio continental? Ele proibia os países da Europa de fazer o comércio com a Inglaterra. Porque ele queria que a Inglaterra, como é que se diz? Não conseguisse mais fazer o comércio, a economia acabasse, desse mal. Ele queria isso, acabar com a Inglaterra. Aí ele proibiu que todos os países da Europa deixassem de fazer o comércio com a Inglaterra. Isso foi em 1806. Quando foi 2 anos depois, em 1808, Napoleão Bonaparte ele descobriu que os portugueses ainda continuava, que era o único país que ainda continuava fazendo comércio com a Inglaterra. Por que os portugueses não parou de fazer o comércio com a Inglaterra? Não obedeceu Napoleão Bonaparte. Porque se ele parasse de fazer o comércio com a Inglaterra, Portugal ia falir. Aí o que aconteceu? Napoleão Bonaparte foi lá em Portugal, invadiu e expulsou os portugueses. Aí os portugueses vieram para onde? Vieram, mesmo sem querer, vieram morar no Brasil. E naquela época, o Brasil era colônia de Portugal. Porque mesmo, aí Dom João naquela época, ele não era rei não. Ele era príncipe regente. Ele era príncipe. E a rainha era a mãe dele, Dona Maria. Aí quando ele veio para o Brasil com Dom João, a mãe dele, e a comitiva, o povo de lá, os que deram para vir, aí eles vieram para onde? Vieram para o Rio de Janeiro. Como eles vieram para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro começou a ser povoado, né? Que passou a vir político, pobre, vários tipos de pessoas passou a vir morar no Rio de Janeiro. Passou a morar naquele lugar. Por causa de quê? Porque naquele lugar estava morando a rainha, que naquela época era Dona Maria. Dom João ainda não era. Aí o que aconteceu? Quando a mãe dele, Dona Maria, ficou louca, Dom João se tornou rei do Brasil, rei, imperador, né? Depois que a mãe dele ficou louca, Dona Maria. Aí ele virou, em 1816, ele virou imperador do Brasil, com o nome de Dom João VI. O que foi que Dom João VI fez? Ele pegou, abriu, quando ele morava em Portugal, que a mãe dele era a rainha, o Brasil só fazia o comércio com Portugal. Não fazia o comércio com outros países, não. Nem com a Inglaterra, nem com a Itália, nem com nenhum país da Europa, país de lugar nenhum. Então, porque o Brasil era colônia de Portugal. Então, a rainha, que era a Dona Maria, ela mandava no Brasil. Aí, o que aconteceu? Quando Dom João, quando vieram para cá, para o Brasil, que ficaram no Rio de Janeiro, né? Morando no Rio de Janeiro, a coisa que eles fizeram, eles pegaram, abriram os portos, que é onde tem as embarcações, aí chama assim, abriram os portos para nações amigas. Aí o Brasil passou a fazer o comércio com outros países, principalmente a Inglaterra. Passou a fazer o comércio com outros países, principalmente com a Inglaterra. Aí isso é chamado de o fim do pacto colonial. Aí se perguntar, o que foi o pacto colonial? Foi quando o Brasil só fazia o comércio com Portugal. Mas quando vieram morar no Brasil, a família real, aí acabou com esse pacto colonial. Abriu os portos para as nações amigas. Então virou amigo de várias nações e o Brasil passou a fazer o comércio com várias nações. Então, aí depois que ele virou, né, que Dom João VI, ele virou o rei, o imperador aqui do Brasil, ele criou várias coisas, principalmente o Banco do Brasil. Se perguntar,
Quem criou o Banco do Brasil? Aí você diz que foi. Quem criou o Banco do Brasil foi Dom João VI. Na época que Dom João VI, ele morava aqui, né? Passou a morar aqui no Brasil. Algo que aconteceu, né? Naquela época, o que aconteceu? Esse período que Dom João VI virou imperador, o rei do Brasil, era chamado de período joanino. Aí lá em Portugal, os portugueses conseguiram expulsar Napoleão Bonaparte, porque voltando para o começo, Napoleão Bonaparte, ele invadiu Portugal e o rei de Portugal fugiu para o Brasil. O rei não, a rainha, que era Dona Maria. Aí veio com seu filho Dom João e veio com outras pessoas da comitiva. Aí agora tá acontecendo o quê, né? Que tá acontecendo, expulsaram Napoleão Bonaparte de Portugal e Dom João VI, que era o rei do Brasil, o imperador, aí voltou para Portugal e deixou aqui quem? O seu filho, Dom Pedro I, tomando conta do Brasil. Então, em outra oportunidade, eu vou fazer um vídeo sobre Dom Pedro I, falando sobre a independência do Brasil, que foi Dom Pedro que fez, né? Aí eu vou falar depois, em outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, você curte e compartilha. Vou fazer mais vídeo de história, de outras matérias. Então você curte e compartilha. E até a próxima.